Bom dia a todos, que maravilha estar aqui com vocês de novo. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui assistindo ao canal Benzimento Gratuito. Eu sou Maria Estrela e hoje eu vou estar com vocês para falar um pouco sobre quais são os passos que a gente pode adotar para conseguir passar pelos nossos desafios com êxito, pelas nossas provas com êxito, né? Sempre no caminho bacana que nós temos aí que trilhar, no caminho divino que nós temos que trilhar, tá bom? Vamos agora para as nossas saudações, que a gente não começa o nosso dia, nem começa nossos trabalhos sem agradecer em primeiro lugar a Deus, nosso Pai Divino, nosso sagrado princípio. Vamos agradecer também ao nosso divino irmão Jesus, quem veio para nos mostrar o modelo de comportamento, o modelo divino de comportamento. Vamos agradecer também ao nosso diretor planetário, o Senhor João Evangelista, que foi um dos apóstolos de Jesus. Vamos agradecer também a mensageria divina, que é a legião que nos traz a palavra de Deus, as verdades divinas, que nos ajuda com a mediunidade, com a comunicabilidade de espíritos, né? Para que possamos nos ajudar, sempre nos ilustrando, nos consolando com a questão da mediunidade, que é a palavra de Deus, né? Então, por isso é tão importante a mediunidade, pessoal, sempre a prática da mediunidade. Vamos aí agradecer também, saudar a grande Mãe Maria, que é a líder das mulheres bíblicas, com Maria Madalena também, né, que são as responsáveis pelo trabalho das crianças nuas, famintas e doentes dos dois planos da vida, e também dos nossos irmãos que estão em locais aí menos felizes, né? Essa equipe, ela é responsável pelo recolhimento desses espíritos no momento que a justiça divina libera a saída desses locais e já vão aí ser cuidados, tratados, ensinados e depois para o trabalho espiritual, tá bom? Vamos agradecer também, sempre saudando Dr. Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, os médicos espirituais, os enfermeiros, né? Os médicos dos dois planos da vida, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, né? Toda essa corrente médica que nos ajuda tanto. Vamos também saudar e agradecer muito ao comandante Nero, que é o comando dos trabalhos terra-terra, que sempre nos ajudam, nos protegem, né? Providenciam aí tudo que a justiça divina permite em termos de higienização, né, de limpezas em alguns ambientes, limpezas espirituais, encaminhamento de espíritos e assim por diante, pessoal. Há muito trabalho dessa legião aí para nos ajudar, coisas que a gente às vezes nem percebe o quanto de livramento nós temos, é muito por conta dessas legiões, tá? Então vamos saudar, como sempre saudamos, com muito respeito, com muita alegria, os pretinhos velhos, né? Índios, hindus, caboclos africanos, ciganos, Maria Conga, que é uma legião de desmanchação de trabalhos espirituais negativos que uns filhos fazem para outros, né? Uns fazem para os outros, infelizmente, né? E óbvio que nada passa em branco, nada passa em vão, e a justiça divina corta reto profundo aí naquilo que essas pessoas, esses irmãos fazem aos outros aí, tá bom? Vamos também agradecer aos Exus, né, da justiça, vamos agradecer aos guardiães das ruas, aos guardiães das casas, dos territórios, vamos agradecer aos nossos anjos de guarda também, por todos os livramentos, pelas tentativas sempre de nos pegar na mão e nos levar para o melhor caminho que possamos ir, né, nessa trilha divina, o Espírito que foi confiado aí por Deus para trilhar conosco a nossa vida. Então, muito respeito, vamos fazer a nossa parte para que esses Espíritos eles consigam concluir aquilo
que eles se predispuseram, pessoal. Isso é muito importante, tá bom? Nós temos uma parte muito importante nisso, tá bom? Agora eu queria falar para vocês sobre essa mensagem, né? Que sempre o plano espiritual acaba me populando, né? Dessas informações, e eu gosto sempre de compartilhar com vocês essas informações que vêm aí do plano espiritual, que é tão importante a gente ter essa comunicação entre os dois planos, né, pessoal? Para divertir, ilustrar, consolar, passar informes, para que todos fiquem aí na mesma página. Então vamos falar das nossas provas, pessoal, das nossas provas, né? Alguns chamam de desafios, outros chamam de provas, mas são coisas que realmente nós temos que passar ao longo da nossa encarnação e que ninguém vai passar por nós, né? Ninguém vai passar por nós, porque cada um tem o seu ensinamento, cada um tem a sua história, cada um tem o seu karma, que só quer dizer registro. Então, existe o karma negativo, o karma positivo, enfim. As coisas maravilhosas que temos que passar, ninguém passa por nós, e aquelas menos felizes, mas nem por isso menos importantes, muito pelo contrário, são as mais importantes, que são aquelas que nos colocam de novo em nossos eixos, pessoal. Então, nós temos lá as coisas que prometemos e aquelas que nos foram colocadas como desafios por conta de comportamentos nossos do passado, até mesmo dessa própria vida. Então, pessoal, o Oswaldo Polidori dizia assim pra gente que quando a gente errava sorrindo. E na hora de pagarmos as nossas dívidas para com a justiça divina, aí sempre chorando e com desespero. Então vamos lá. Uma das dicas que o plano espiritual nos dá, em primeiro lugar, é que é necessário acreditar em Deus. Claro, Deus não deixará de ser Deus se a gente não acreditar. Deus já o é, como eu já disse em outros vídeos. Mas é importantíssimo esse link interno com o Deus interno que nós temos. Por quê? Porque é o nosso mapa, é a nossa cura. Então, quando nós estamos ligados a Deus, com a certeza divina em Deus, de que nada vai acontecer para nós que não tenha que acontecer, pessoal, a gente passa isso com uma maior leveza. Porque a gente não vai acusar Deus, não vai culpar Deus pelos nossos erros, pelas nossas circunstâncias. Não existe isso, né? Mas é o que fazemos, a grande maioria de nós, se já não fez, faz, né? O importante é que a gente deixe de ter esse comportamento de acusar Deus e a justiça divina pelas nossas infelicidades, né? Pelos nossos erros, porque aí vamos ter que passar por tudo que faça com que a gente entenda o porquê que aquilo foi um erro, né? Como é que a gente vai aprender se não for na razão direta do erro, né? Então a cura, o aprendizado é na razão direta do erro para que a gente entenda exatamente o que a gente fez. E principalmente, na maior parte das vezes, a gente faz contra os outros e com isso contra nós mesmos, né? Então, em primeiro lugar, é essa conexão com a nossa divindade o tempo inteiro, pedindo iluminação, pedindo forças, poderes e oportunidades de trabalho, porque sem trabalho e sem a gente exercitar as faculdades mediúnicas, a gente não vai realmente sair do lugar e não vai conseguir passar pelos nossos desafios da melhor forma. A gente vai sofrer muito mais, pessoal, tá? Muito, muito mais. Até que a gente consiga expandir a consciência e consiga entender que a gente precisa passar pelos nossos desafios sem reclamar, com alegria, com disposição, porque entenda que a encarnação é uma escola, né? E estando nessa escola, a gente tem que se aprofundar muito nesse estudo da vida, né? De como a gente pode aproveitar o conhecimento divino, né? Tudo que é divino,
que já foi nos deixado aí milhares de anos atrás, que isso não é de agora. As verdades divinas remotam aí de tempos muito lá para trás, quer dizer, então, antes de Jesus, bem lá para trás. Então, a gente tem muitas ferramentas. Então, pessoal, é muito importante a gente passar por tudo que a gente precisa passar sem reclamar. Porque quando você reclama, é porque você não está aceitando aquilo. Sendo que você precisa primeiro aceitar para depois ter a tranquilidade, o equilíbrio de passar com dignidade. Porque ninguém vai tirar de nós o que a gente tem que passar, tá bom? Outra situação que o mundo espiritual sempre nos pontua é para a gente jogar fora sentimentos que são negativos, né? Que sentimentos que a gente tem certeza que aquilo não nos faz bem. Por exemplo, a raiva não nos faz bem, o ódio não nos faz bem, a impaciência, a ansiedade, a fúria, a inveja, os orgulhos, né? A superioridade. Então essas situações, elas não nos fazem bem. A gente sabe que elas não nos fazem bem. Então a gente precisa lutar para fazer esse expurgo de dentro de nós, retirar essas sensações, esses sentimentos dentro de nós, para que outros sentimentos consigam nos popular, né? Parece simples, mas a gente começa sempre aí pelo amor. O amor indiscriminado, né? O amor a todos, a cada um que vier à sua frente, precisando da sua ajuda. E eu não estou falando de precisando de sua ajuda com relação a dinheiro, pessoal. Muitas vezes a gente nem escuta o irmão que está com algum problema, nem dá atenção ao irmão que está com problema, né? Que o mais importante é isso, é o nosso tempo, é a nossa dedicação àquele que precisa de nós, para que possamos fazer nossas orações, ou orar para os, ou não, né? Orar para os outros, no meio dos outros, para merecer de Deus também as graças divinas, usar a nossa mediunidade para também acalmar o coração aí dos nossos irmãos, né? Sempre uma palavra que venha do mundo espiritual, que é dita para aquele irmão, naquela situação, e aquilo vai ajudar tanto, vai fazê-lo repensar, passar por aquele momento mais difícil com outros olhos, né? Outra dica do plano espiritual é sempre a gente olhar com os olhos do coração, com os olhos da alma, para que a gente possa enxergar um mundo diferente, possa nos enxergar diferente, que possamos nos preparar, né? Nos preparar para algo sempre maior, sempre mais bonito, sempre mais iluminado, sempre mais à procura e ao encontro de Deus, que está não só dentro de nós, mas como em todos os lugares, tá bom? Outra dica também do mundo espiritual que sempre popula aqui na minha mente é para a gente sempre tentar ser o melhor que consigamos ser dentro da nossa encarnação e obviamente fora, né? Mas que a gente comece a ser bom para nós mesmos, né? Em primeiro lugar. E quando você entende que você precisa ser bom para você mesmo em primeiro lugar, é quando você entende que você precisa se preparar. Se preparar para apoiar o outro. Porque se você não está bem, se você tem lá um monte de situações que você precisa curar, primeiro vá para essas situações, se autoconheça, entenda seus erros, procure se arrepender, né, das situações que você não foi feliz, né, e acima de tudo, saber pedir perdão, saber perdoar, porque sem isso, a gente nem cristão consegue ser, tá? Então, primeiro, né, se concentre em si mesmo, não queira ser melhor que o outro, seja melhor que você mesmo, né? Amanhã, seja uma pessoa melhor do que você foi hoje, né? Melhor para você, melhor para o entorno onde você vive, melhor para o planeta onde você vive, melhor para aquele teu irmão que está ali do seu lado, aquele que está longe, mas chega e você não conhece, mas isso não importa, porque conhecer ou não conhecer não vai te limitar a não apoiar um irmão. Muito pelo contrário, né? Eu sempre digo que gostar de quem a gente gosta é fácil, né? O difícil é a gente olhar, né, para as nossas diferenças, mas com amor,
respeitando a opinião alheia, né? Entendendo que se a pessoa tem uma opinião que é diferente da sua, a gente tem que saber lidar com isso. O que a gente não pode ter é uma opinião diferente da que Deus nos ensina, para que Deus nos mostre. Essa opinião humana a gente não pode ter, mas entre nós, entre irmãos, é sempre bom que a gente consiga sempre dialogar, conversar, porque não se pega abelha com vinagre, pessoal. Não se pega abelha com vinagre, tá bom? O que mais temos aqui para falar sobre esses passos para a gente conseguir passar melhor, né? Pelos nossos desafios, vamos nos fortalecer de oração, de trabalho espiritual, de mediunidade, de conduta, que eu garanto para vocês que toda essa parte da consciência ela vai mudando, tá bom? Esperamos ter ajudado a todos vocês com essas dicas, né, do lado espiritual, que são sempre muito importantes. Algumas delas são repetitivas porque é o que é, né? Não tem verdades diferentes, elas são imutáveis, pessoal, elas são para sempre, elas são eternas. Então, nos cabe entender, nos cabe trilhar o nosso caminho da melhor forma que a gente possa, tá bom? E para os outros também. Vamos aqui para os trabalhos que foram realizados. Tá aqui também, ó. Carregar o nosso fardo sem reclamar, com dignidade e fortaleza, com amor e arrependimento, tá bom? Então, foram passadas as mensagens do plano espiritual. No final, depois que eu falar desses casos aqui, eu quero, a partir desse vídeo, sempre fazer uma oração que está contida dentro do Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, a última Bíblia que foi entregue nesta humanidade e que todos podem baixar gratuitamente no site uniãodivinista.org ou mesmo ir presencialmente à sede mundial da União Divinista, que fica na rua Pedro Doll 549, em Santana, zona norte de São Paulo. Lá você entra sem as verdades divinas, você entra para conhecer essas verdades e sai com essas verdades dentro de si e também por meio de ganhar o Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas físico, tá? Que é o livro. Vocês ganham, não se fala em dinheiro no divinismo. Não se fala em dinheiro, tá? Se fala em verdades bíblicas, se fala nos 10 mandamentos, se fala na importância, né, das mediunidades, né, dos dons do Espírito Santo, como está na Bíblia, mas que quer dizer mediunidades, dotes, dons, que temos que amplificar sempre, sempre mais, sempre utilizando mais. É a nossa cura, pessoal. Sempre digo isso, vou dizer de novo, é a nossa cura, tá bom? Então vamos falar aqui do primeiro caso desses trabalhos. O nome dessa minha irmã é Maria Tereza. Ela me pediu, porque ela vê alguns vultos, ela não sente medo, mas ela vê esses vultos, ela queria entender o que isso significa. Bom, comecei já, obviamente, pedindo, né, a Deus a questão da limpeza e proteção do lar dessa nossa irmã. Todos os nomes que chegam aqui para nós, para mim e para todo mundo espiritual, pessoal, já vem pela justiça divina, tá? Já vem com as determinações. Esse trabalho ele não se resume apenas a eu falar aqui, né, para vocês que estão do outro lado, mas esse trabalho ele é muito mais extenso. Ele pega aí muito da parte espiritual, desse polo que nós estamos aqui espiritualmente, que se abre, perde-se a forma, tudo está muito iluminado. Há um sem número de trabalhadores espirituais que não estão trabalhando só para esses nomes que chegam para nós, mas para tantos outros espíritos que estão aí participando, duplos de encarnados, desencarnados que estão participando, seja para ouvirem sobre as verdades bíblicas, seja para trabalharem,
seja para receberem ajuda, aqueles que merecerem. Então, esse trabalho ele se expande num nível que a gente perde, né, de vista, né, dessa nossa visão espiritual, a gente se perde de tanto espírito que participa dessas orações. É por isso que é importantíssimo que nós, encarnados, sempre possamos pelo menos uma vez por semana, nos reunir em orações cristãs, né? Que a gente possa trabalhar espiritualmente, trabalhar nossa mediunidade. E também é tirado o ectoplasma de nós encarnados, que é um fluido eletromagnético que só nós temos, que é um fluido curador, e o mundo espiritual retira esse fluido para que possa levar em hospitais e locais onde espíritos estão precisando dessa parte médica. E vão a estádios, vão a locais com bastante multidão, bastante população, para poderem retirando isso, tá bom? O ectoplasma, tá certo, pessoal? Então, falando aqui da minha irmã Maria Cristina, o que foi dito, em primeiro lugar que eu vi, ela nem reclamou sobre isso, que colocaram a coluna dela no lugar, tá? E depois entrou numa cirurgia na mesma região da coluna onde eles colocaram no lugar. Então, cuidado com más posturas e pesos, tá? A dor é como se tivesse uma faca no local, né? E eles fizeram essa ajuda médica muito grande na região, tá? Da parte dos vultos que você vê, minha irmã, não é nada de ruim realmente, são seus amigos espirituais, seus antepassados que estão te chamando aí para o trabalho espiritual, que você já passou da hora, né? Você tem evidência, você sabe que você tem evidência. Às vezes você fica confusa, né? Não sabe se é da sua cabeça ou se é evidência, mas você é evidente e só não desenvolveu mais porque não exercita tanto, tá bom? Não tenha medo, não duvide de si mesma, porque você tem esse dom da vidência, tá? E da clarividência também. Porque se você fechar os seus olhos, você vai ver muitas imagens do plano espiritual para você, muita intuição, muita sensação, e algumas vezes de olho aberto também você pode eventualmente ver alguns irmãos desencarnados, mas que estão aí ao seu lado para te ajudar, tá bom? Para um chamamento mesmo, que é para você despertar aí para o seu trabalho espiritual, tá bom? O que mais aqui? Vá orar para os outros no meio dos outros uma vez por semana. Vê, essa mensagem ela é uma mensagem que todos têm que entender que é uma obrigação divina. E uma obrigação que a gente dá graças a Deus por ter e sempre tem que ser muito feliz, muito alegre, muito satisfeito por poder trabalhar espiritualmente, ter o merecimento de trabalhar espiritualmente. Tá bom, pessoal? Essa é a minha irmã Maria Cristina. Agora vamos ao filho dela, o Caio, que ela também pediu uma ajuda, chama de passes, né? Mas na verdade não são passes, né? A gente fala em benzimento, mas benzimento, nesse caso aqui, engloba um trabalho muito grande sempre, que é feito não só para quem a gente está pedindo, mas para um sem número de espíritos que também são beneficiados, tá, pessoal? Por causa da vibração, né? Quando a gente vibra, por exemplo, hoje aqui tem pelo menos 2 casos que fala de coluna, né? E eu também estou com problema na minha coluna, tanto é que esse vídeo eu preciso gravar rapidamente, senão começa a doer aqui, mas mesmo eu, só de hoje, ter feito as minhas orações diárias, né, me ligado com Deus, com o plano espiritual, eu posso dizer para vocês que eu já tive uma boa ajuda, uma muito boa ajuda. Então veja, é natural. É natural, pessoal, não precisei pedir nada, não peço por mim, porque eu tenho certeza, eu tenho essa divina confiança em Deus, que Ele sabe tudo que eu necessito e Ele sabe de tudo que eu mereço. Então eu não tenho mais pedido nada a Deus para mim, mas eu peço pelos meus irmãos, né? Tendo a certeza sempre de que Deus faz tudo de forma perfeita,
que não há inocente sofrendo, assim como não há irmão que tenha que receber glórias que não receba, que tenha que receber bênçãos e não receba. Tá bom, pessoal? Não há falha em Deus. Deus é perfeito, tá bom? Vamos aqui ao Caio, tá? Eu também pensei lá na casa de novo, em tudo, né? Foi dito a esse irmão que ele precisa recuperar a alegria de viver, viu, Caio? O mundo espiritual tá dizendo isso aqui para você, tá bom? Mãe Maria impõe as mãos na região do seu coração, Caio, e nos seus olhos, tá? Para procurar ver a vida com os olhos do Espírito. Porque quando você fizer isso, você vai sair, né, desses problemas que você tem, muitos deles você mesmo que causa, certo? Você coloca coisas na sua cabeça que elas muitas vezes nem existem, e isso vai travando um pouco, vai te dando medo de tudo, vai te dando algumas travas desnecessárias, tá? Então você tem que se soltar, se desbravar, porque você tem tamanho espiritual para isso, tá? Dedique-se às causas espirituais, você tem forte ectoplasma, acabei de falar do ectoplasma aí há pouco tempo, tá? Fluido que é retirado dos encarnados para finalidade de cura. Então, Caio, você tem o dom da cura, da imposição de mãos, para reduzir a dor dos teus irmãos, né? Para poder fazer aí maravilhas sobre isso, porque Deus serve uns irmãos por meio de outros, entendeu? Nos dando a oportunidade da gente trabalhar, né? Porque para Deus seria fácil, né? Seria fácil, sempre fácil. Para Deus é tudo fácil, né? É tudo perfeito. Mas nós vamos lá e nos colocamos à disposição dos nossos irmãos. É trabalho para a gente, para que a gente possa evoluir, né? Olha só que como Deus sempre é perfeito, sempre é divino conosco, nos dando oportunidade de trabalho, né? Trabalho da gente ser servos úteis, trabalharmos aos outros. Isso não é pejorativo, já disse isso em tantos vídeos, pessoal. Isso não inferioriza ninguém, não, muito pelo contrário. Isso consegue nos colocar num patamar de luz incrível, um patamar de conexão com o divino, que atravessa todo esse nosso corpo relativo, entrando aí pelo nosso perispírito o tempo inteiro, na nossa alma, fortalecendo nossa comunhão com Deus, nossa comunhão com os nossos irmãos. Então vejam só como é importantíssimo. Então, Caio, vá numa oração espírita bem cristã, vá desenvolver esse seu lado de cura, porque o plano espiritual está te cobrando muito, certo? Porque você tem as suas promessas, você tem o seu contrato lá da sua vida. Faça a sua parte como você prometeu, Caio. Você tem muitos dotes aí para servir a humanidade, que essa coisa mais sagrada que a gente pode fazer é servir ao outro. É o mais sagrado que a gente pode, é o mais importante que a gente pode fazer na nossa vida, tá bom? Aqui tem um outro irmão, né, chamado Cleiton, que foi pedido num grupo de orações onde nós ali frequentemente recebemos alguns nomes, né, e trazemos aqui para essa oração, para esse trabalho, para poder ajudar. Bom, eu fiz o benzimento aqui do Cleiton, porém, pessoal, o mundo espiritual não me disse nada, não me mostrou nada. Então, eu entendo que se não mostrou e se não falou nada, eu não tenho que falar nada sobre esse caso. Houve o benzimento, mas eu não tenho que falar nada sobre esse caso porque não me foi permitido. Não me foi mostrado nada. Agora, o porquê disso, não sei, tá bom? Vamos falar agora da nossa irmã Giane, outro problema aqui de coluna. Não é a primeira vez que esse nome vem aqui para os trabalhos, mas a gente tá sempre à disposição, pessoal, tá? Sempre à disposição, porque chegou de novo é porque algo aí
tem que ser visto, tem que ser tratado. E há o merecimento para isso, não teria chegado de novo o nome aqui, tá bom? Primeiro, Giane, eu vi várias mãos colocando a sua coluna no lugar, tá? Sua coluna está, né? Agora já mexeram, agora deve estar melhor. Mas estava completamente fora do lugar. E eles mostram que você tem uma facilidade muito grande da sua coluna sair do lugar. Então, não se arrisque com nenhum tipo de peso, tá? Se for pegar uma sacola, pegue uma sacola, não pegue duas, nem três, nem quatro. Cuidado ao abaixar, né? Cuidado com a postura, ao se sentar, ao se deitar, porque isso tudo já vai piorando uma questão que você já tem, que é um problema de coluna. Vamos dizer até que é avançado, né? Então, eles colocaram a sua coluna no lugar, os médicos espirituais, né? Os trabalhadores espirituais, tá certo? E depois essas mesmas mãos médicas soltaram uma luz azul bem clarinha em toda a região das suas costas, tá? Passando bem devagar. Então você vai sentir essa região um pouco quente e repuxando, ardendo um pouquinho durante pelo menos uns 2 dias, tá? Mas não estranhe, porque faz parte aí do seu tratamento, tá bom? Outra coisa que foi dita para você, tá? Não deixe de frequentar orações em conjunto. Não quebre, né, essa onda, essa energia. Volte para aquele local onde você estava indo, porque ali é uma oração espírita cristã, né? É uma umbanda branca de pessoas muito bem intencionadas que vão lá e fazem as orações uns pelos outros de maneira muito bonita. Aquela casa é uma casa bastante abençoada. Então, vá com dor, vá sem dor, vá acompanhada, vá sozinha, mas vá. Vá, porque é o seu trabalho espiritual que pode inclusive te ajudar, porque o que foi visto, além da questão material que você já tem de problema na sua coluna e que os médicos espirituais apoiaram, teve merecimento, mexeram de novo aí, também tinha aí um irmão, né, que estava muito próximo de você, fazendo com que isso doa um pouquinho mais, né? Esse irmão, ele foi encaminhado, tá? Foi retirado, foi encaminhado, e a finalidade aí vai ser conforme a justiça divina determinar, tá bom? Sobre tudo isso. Então, estamos aí na fase final agora desse vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham absorvido, que voltem aqui, que se inscrevam, que dê like, que cliquem no sininho, tá? E eu quero terminar esse vídeo e os próximos daqui em diante começando a fazer as orações que estão no Evangelho Eterno e orações prodigiosas, pessoal. Então, cada dia eu vou fazer, cada vídeo eu vou fazer uma. Percebam, eu vou fazer bem devagar. Entrem nessa oração comigo, percebam cada palavra, né? Fechem os olhos, sintam a oração, sintam o plano espiritual aí próximo de vocês, os amigos espirituais, os antepassados, né? O teu anjo de guarda, os espíritos trabalhadores de toda a ordem que estão aí para ajudar cada um de vocês, principalmente a ser melhor que vocês mesmos a cada dia, porque isso é aquele círculo virtuoso que eu sempre digo, né? Que só tem uma finalidade, o êxito. Né? O êxito espiritual, o êxito desse Deus interior que a gente tem que fazer crescer a cada instante, tá bom, pessoal? Frequentem orações, façam suas orações diárias, né? Façam o melhor que vocês possam. Não vou cansar de dizer isso, todos os vídeos eu vou falar isso. Vou ser repetitiva e eu sou muito chata, tá bom? Então eu vou fazer a oração a Deus e depois já finalizar esse vídeo, com a graça de Deus. Agradeço a todos os trabalhadores, agradeço a todos vocês que estão assistindo, agradeço a todos os meus irmãos que participaram dessa oração no plano espiritual e vamos à oração a Deus. Deus, eu sou a essência absoluta, sou arquinatural, onisciente e onipresente,
sou a mente universal. Sou a causa originária, sou o Pai onipotente, sou distinto e sou o todo, eu sou ambivalente. Estou fora e dentro, estou em cima e embaixo, eu sou o todo e a parte, eu é que a tudo enfaixo. Sendo a divina essência, me revelo também criação, e respiro na minha obra, sendo o todo e a fração. Estou em vossas profundezas, sempre a vos manter, pois sou a vossa existência, a vossa razão de ser. E falo no vosso íntimo e também no vosso exterior. Estou no cérebro e no coração, porque sou o Senhor. Vinde, pois, a meu templo, retornai, portanto, a mim. Estou em vós e no infinito, sou o princípio e sou o fim. De minha mente sois filhos, vós sereis sempre deuses, e marchando para a verdade, ruireis as vossas cruzes. Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais. Eu quero verdade e virtude, nada de ismos que tais. Que de mim partem as leis, e quando nelas crescerdes, em meus fatos crescereis, para as minhas glórias terdes. Eu não venho e não vou, eu sou o eterno e o presente. Sempre fui e serei em vós a essência divina patente. A vossa presença é em mim, e quero-a plena e crescida, acima de simulacros, glorificando em mim a eterna vida. Abandonando os atrasados e mórbidos encaminhamentos que lembram tempos idólatras e paganismos poerentos, buscai a mim no templo interior, em virtude e verdade, e unidos a mim tereis em mim a glória e a liberdade. Sempre fui, sou e serei em vós a fonte de clemência, aguardando a vossa santidade na integral consciência. Pois não quero formas e babugens, mas filhos conscientes, filhos colaboradores meus pela união de nossas mentes. Deus pague a todos por mais esse trabalho, a todos. Até a próxima, pessoal.